Chegamos, boa tarde, gente! Muito boa tarde, amores. Chegamos a uma sexta-feira de uma semana mais curta para alguns, normal para tantas outras, porque trabalharam, né, de ser os dias de feriado. Mas aqui estamos nós encerrando mais uma semana e é muito bom estarmos com você. Muito boa tarde. Às vezes a semana fica comprida, né? O cara do feriado, o cara demora para passar. É verdade. Mas é bom, sexta-feira, dia de preparação, estamos chegando no final de semana. E o final de semana é o momento de celebrar tudo que aconteceu. E hoje sem caixa, né? Você gostou da brincadeira? Você gostou da brincadeira? Não. Se você não assistiu ontem, ele não está falando do Caixa de Música. Ele está falando de um momento épico no programa de Pensar ontem. fora Entrou da para caixa. nossa história, um Às vezes a mocinho pessoa- dentro da caixa. Às vezes a pessoa pensa fora da caixa, às vezes ela para de pensar e E entra tem na uma caixa. ideia de entrar. Entra na caixa. Malucas aí, né? Mas olha, falando em caixa, sair, pensamento fora da caixa e tudo mais, a adolescência é uma fase onde... É fora da caixinha. É fora da caixinha, né? Alguns entram numa caixinha, num casulo e tal, outros já vêm aquelas ideias revolucionárias, achando que descobriu o mundo e tá... Na verdade tá descobrindo, né? Tá descobrindo, é que ele só não sabia que alguém já tinha descoberto aquela parte. Mas o que me chama a atenção é que lidar? muitas vezes os pais ficam fora da caixinha do filho com muita antecedência. E aí a gente precisa pensar sobre como é a nossa relação com os nossos filhos nessa fase que é tão bonita, de tantas descobertas, de tantos desafios, mas que não é só desafio para a criança que tornou-se um adolescente. É desafio para os pais reconhecerem esse momento, estarem atentos a essas mudanças. E é sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje. Quem está aqui com a gente para somar é a Virgínia Quintanilha, que é psicóloga e bate um papo com a gente até às 4 da tarde. Inclusive até acompanhada da filha, que é adolescente. Que é adolescente, é verdade. Querida. Tá ali, ó. Sabe na prática também. E pra você como eu e como a Binal, que tem filhos adolescentes, e pra você que é adolescente, foca aí que hoje é dia de tratar de novos vocabulários. E é, né? Verdade, cara. Cada 5 minutos você já tá desatualizado, é impressionante. Aí eu falo que ela gíria super atual, ela fala, Cringe. mas você tava falando isso? Ah, mas já mudou faz tempo, um dia, dois. Eu parei no cringe. Muito bem, tem a história da Mércia, que em meio às transformações e desafios típicos da adolescência tem construído uma relação marcada por diálogo, proximidade e confiança entre pais e o filho. Verdade. Josemara Maia vai chegar por aqui também, trazendo pra gente aí mais info, algumas informações aí sobre a nova temporada do Bom de Bíblia. Vai trazer pra gente aqui também, trazendo alguns dados aí, algumas estatísticas sobre a adolescência, né? O cérebro, como é que funciona nessa fase aí e tudo mais. Pode trazer o pêssego que ela não trouxe, né? Mas as informações ela vai trazer. É verdade, né? Muito Ficou bem, devendo só quero pêssego. avisar desde agora que nem me convide para a temporada do Bom de Bíblia, apesar de eu ser anjo da esperança. Ali é para os poderosos de memória, esse aqui, ó, campeão. Eu vou entrar nessa de jeito É não. pros malucos, né? É que pros se bons mete... de Bíblia, bom Não, de bom de cabeça. Bíblia. Meus amores, se mete, pausa vai bem dar certo. rapidinho, já estamos de volta, até já. Valeu. Vamos lá então, né? Falando sobre a adolescência, essa proximidade que os pais devem continuar tendo com os filhos nesse período da adolescência. Continuar, por quê? Tem que ser lá desde pequenininho, vem. Mas se ao longo desse caminho, né, Darleide, não houve aquela proximidade lá no começo, será que tem como eu reconectar com o meu filho? Ou se conectar se não houve a conexão no começo, né? Pois é, em dias em que nós, família, estamos muitas vezes distraídos com muito trabalho, com entretenimento, com ideias que vão nos conduzindo a um lugar de distância uns dos outros. E nossos filhos vão ficando para trás muitas vezes. Nós vamos dizer que estamos dando a eles casa, comida, boa escola, que eles têm tudo. Do que estão reclamando? Às vezes estão reclamando da nossa presença, que vai fazer muita diferença, já que nós vamos falar de conexão entre pais e filhos. E a pergunta do dia é: o que você faz para tentar se aproximar do adolescente da sua família? O que você faz para se aproximar? Não é nem tentar, é se aproximar. Qual é o seu movimento? Verdade. Manda pra gente aí, 129-8315-0249, esperando aqui sua interação, tá bom? Olha, mas logo de cara, antes do programa acabar, já vou falar pra você. É possível e é satisfatório. Mesmo que seu filho adolescente, você olha assim e fala, não tem mais chance. Tem, nós estamos falando de seres humanos. Sempre haverá, sempre. E é muito bom quando isso acontece. Você ganha um amigão, uma amigona, um companheiro pro resto da vida. Isso é muito legal.
Tem Josemara Maia agora, que está mais próximo da adolescência do que qualquer um de nós. Exatamente. Boa tarde para vocês, boa tarde para você aí de casa. Verdade, viu, pastor? De acordo com um novo estudo, a adolescência vai até os 32 anos. E eu, com os meus 28 anos aqui, estou na adolescência ainda. Mostre as espinhas. Mostre as espinhas, ainda bem que isso não tenho, só adolescência. Skincare tá em dia. Oi? Skincare tá em dia. É, sim, ó, essa pele aqui, ó, sem botox, viu? Também vou falar a respeito aí de uma oportunidade única para você que é anjo. Mas antes, roda a vinheta. Agora me conta aqui, você considera alguém de 30 anos um adolescente? Difícil, né? A resposta automática é não. Mas talvez a nossa ideia de vida adulta esteja um pouquinho desatualizada, pelo menos do ponto de vista cerebral. Um novo estudo conduzido no Reino Unido revelou que o nosso corpo e principalmente o nosso cérebro continua passando por mudanças típicas da adolescência até os 32 anos. Isso mesmo, você não entendeu errado, até os 32 anos. Os pesquisadores identificaram 5 fases distintas do cérebro ao longo da vida. E você confere comigo aqui na tela. Temos a infância, que é do nascimento até os 9 anos de idade. Já a adolescência entra aí dos 9 até os 32 anos. E a vida adulta dos 32 aos 66 anos, seguida de envelhecimento inicial dos 66 aos 83 anos. Envelhecimento avançado a partir dos 83 anos. Aí vai e segue, né? Aí você deve estar se perguntando, mas o que acontece nessa fase para demorar tanto assim, Jô? Calma que eu te explico. A partir dos 9 anos, o cérebro entra em uma fase intensa de reorganização. É um período de grande capacidade de adaptação. Mudam habilidades cognitivas, emocionais, comportamentais e a estrutura do cérebro acompanha tudo isso. Já por volta dos 32 anos, essa adolescência prolongada chega ao fim e começa uma fase mais estável, em que o cérebro tende a mudar menos e manter um padrão mais constante. E entender essas fases ajuda a compreender por que a adolescência é tão intensa e também porque muita gente só sente uma certa estabilidade depois dos 30 anos. Interessante, né? Pois é. Então a pessoa veio, tem a possibilidade de mudar muita coisa, está naquela agitação e depois de 32 anos começa a dar aquela pausa, começa já a ter aquele sentimento que tudo já está bem organizado. Agora é só manter. Ou não. Não leve isso para a vida toda. Até estava comentando com a Darleide aqui que hoje, se a gente for parar para pensar, tem então adolescentes de 30 anos com filhos adolescentes, as pessoas que às vezes, né? Sei lá, se relacionaram cedo e tudo mais. Eu acho que disso tudo tem algo muito importante para a gente pensar, que vai além das nossas decisões individuais. O ser humano é um ser dinâmico. Ele é singular, ele é individual, ele é criativo. A vida moderna não é dinâmica, por mais que a gente ache que é. Mas a gente tem uma vida muito parecida com a vida de um bicho. Acorda, se arruma, vai para o trabalho, volta para o trabalho, assiste uma meia hora de TV e dorme. E a gente tem uma vida, e a vida urbana, ela não tira todo o dinamismo. A nossa vida é cheia de quadradinhos de concreto. Então, esse dinamismo da humanidade dentro de um quadrado que é a vida urbana, ela impede a gente de ser o que é. Por isso que você tem um clamor hoje por singularidade. As pessoas querem uma individualidade, querem uma personalização, querem uma definição. A pauta, né, a discurso de identidade. Porque as pessoas não são o que elas podem ser, porque a gente está vivendo todo mundo achatado. Essa história de pensar fora da caixa, você sai de uma caixa e cai em outra. E a verdade é que a gente vive um mundo organizado por caixas quando a gente precisaria de espaço. Então a adolescência ela fica desencaixada mesmo na vida humana. Ela é opressora. Ela é opressora para eles, porque eles não têm espaço para ser. Isso é muito importante, né? Vai aparecendo cada vez mais patologias do social e as pessoas estão ficando doentes porque elas não se encaixam no mundo que mudou, não elas. E esse mundo mudado muda a gente também. Muda a gente. Não somente o conhecimento do cérebro, o seu funcionamento, de como nós nos desenvolvemos. Era bem outro dia que dizíamos que o cérebro ele está pronto por ser ali em torno dos 21 anos. Agora nós já
que seria então o final de uma fase importante, significativa, chamada adolescência, agora nós jogamos para frente. Quer dizer, será que o quanto o estilo de vida está envolvido na mudança da própria estrutura do nosso cérebro? Então a ciência precisa acompanhar, porque nós estamos sendo moldados mais do que transformados ou transformando. Nós somos transformados pelo meio, pelo modo, pela maneira como a gente vive. Pensa, em outros tempos, nós acordávamos cedo, os nossos pais acordavam cedo, dormiam cedo, tinha uma alimentação simples, portanto mais saudável também, às vezes um pouco mais escassa, mas não tinha essa abundância de lixo que a gente come hoje. E pensar que essas coisas não influenciam no nosso desenvolvimento seria uma ignorância. Achar que não. Verdade. Há uma relação do meu corpo, dos meus ciclos com os ciclos ao redor. Exato. Hoje não, há uma relação violenta entre as duas coisas, né? E isso tem que ser considerado, porque senão a gente vai acabar se culpando por algo que a gente não vai conseguir fazer. Tá tudo quadrado ao meu redor. Daqui a pouco a gente vai ser adolescente lá até os 50. Alguns de nós têm tipo... Até Eu entrei numa caixa quando eu tinha 2 anos, por exemplo. Eu brincava de entrar dentro da caixa, tinha 2 aninhos de idade. Agora a gente vê uma galera com 40 entrando na caixa. Reprimiu, pronto, estourou a represa. Quando viu a caixa, diretora, posso entrar? Aí Samuel, quando viu ontem, mostrei pra ele, né? Aí ele... Rapaz, não acredito. Um menino de 13 anos. Ele, rapaz, não acredito. Até sobre isso rapidinho aqui que a gente está comentando, eu dei uma pesquisada só para a gente ter uma ideia mais ou menos, por volta ali dos anos 1900, a expectativa de vida, né, era de 40 anos. Olha só, interessante isso, né? A expectativa de vida global, e girava em torno também dos 32 anos, hoje uma fase que é considerado ainda adolescência, era a expectativa de vida mais ou menos há alguns séculos atrás, só que o amadurecimento, é isso, né? Era muito mais cedo, né? Se saía da adolescência, entrava já nessa fase adulta do homem muito mais cedo, né? Já saía. E nem se reconheciam essas fases, né? Não havia nem o reconhecimento da infância. É verdade. Crianças eram pequenos adultos, mas não tinha infância, adolescência, juventude. Nos anos 1900 a gente ainda não tinha definido o que é ser humano. Verdade. É verdade. É verdade. Simples assim. Se a gente for pensar, desses bilhões de pessoas que ocupavam o planeta no final do século XIX, você tem uns 10% de humanos. O resto... O resto não é humano ainda. É verdade. Eu até vi uma publicação no qual a pessoa falou assim, que ela colocou: eu sou um adulto, mas sempre recorro aos meus pais porque eles são adulto prêmios, né? Então eu consigo ter uma base a mais aí, mas calma, é porque você está na adolescência ainda. Mas, gente, seguindo aqui, agora eu quero testar o cérebro de vocês aqui também. Melhor, a memória bíblica. Aí é com a Abinal. Memória é com a Abinal, nossa especialista. Separei aqui algumas perguntinhas pra gente brincar, tá bom? Vamos lá, primeira pergunta na tela, bora jogar. Antes das provações... Ah, tá no telão? Vou aqui no cantinho então. Antes das provações, quantos filhos e filhas teve Jó? Opa! A, 7 filhos e 6 filhas. B, 5 filhos e 2 filhas. Ou C, 12 filhos e 1 filha. Ou, por último, alternativa D, 6 filhos e 4 filhas. Vamos lá, Binal, isso estava na sua temporada. Entendi. Isso estava na sua temporada. Eu fiquei na dúvida ali, eu sei que são 10 filhos que ele tinha ao todo, né? Então eram... agora eu não me lembro se eram 7 filhos e 3 filhas ou 6 filhos e 4 filhas, mas eu ficaria na alternativa A. Eu ficaria na alternativa A. Muito bem. Acertei? Arrasou! Sucesso demais. Próxima pergunta. A próxima é assim. No Salmo 1, o salmista disse que os ímpios são como o quê? A, poeira diante do vento forte. B, cinzas lançadas ao mar. C, areia que escorre entre os dedos. Ou D, palha que o vento dispersa. Eu acredito que seja D. A D? Palha. Será? Tem certeza? O vento dispersa. Quer pensar mais um pouquinho? Quer trocar? Deixa eu ver, poeira. Poeira ou palha? Sei que é assim, é que vai, né? E aí? Olha, D.
Vai aquela alternativa, D de Deus, A de amor, Então, B de eu bondade. continuo na D. Na D? É. Tá certo, arrasou, muito bem. Boa. Tentei Aí, ó. causar aqui um caos, mas não deu certo, gente. Abinal tem que voltar. Não, Tamo aí. E sabe- se for pro Servisa de novo, pro São Roque. não, acho que agora vai Agora ser pode ser Servisa, né? Você quer tanto. É, pode ser. Bom, Mexi errado aqui. aí eu faço uma avaliação dos dois e E aí... aí vai pro pronto-socorro, se tivesse errado. Mas olha Boa. lá, sabe aonde eu tirei essas perguntas? Do programa Bom de Bíblia, porque lá o que não falta é oportunidade para testar a memória, concentração e conhecimento bíblico. Eu já participei, o Abinal também, como você já sabe, inclusive separei um trechinho para você aí conferir de casa, tá bom? Eita. Bora lá, telão aqui na TV? 10 Abinal segundos, só preciso que vocês escolham uma opção concentradíssimo. ou peçam ajuda. Não esquece. 5 segundos. Eu acho que é verdadeiro. Ok, vão pedir ajuda ou vai assim Tem mesmo? alguma pegadinha meio embolada no meio ali, mas eu lembro que foi dito isso. Quando Ok. Deus vier Então, ajudá-los, vai confirmar ou vai pedir ajuda? conduzi-los. Ou não? E aí? O que vocês acham? A gente Eu, pega ajuda ou eu não? preciso que vocês definam rápido aqui, por causa do Não, tempo. acho que não. E aí? Chama a Maiara. Vai pedir o berço maldição ou não? Deixa contigo. Tá, então não. Não, ok, então pode confirmar, por favor. A Perdemos. resposta dada por eles A gente errar. está... Eles não pediram porque estão com medo de errar e perder 50 pontos. Tá certo, a resposta é verdadeiro, de acordo com Gênesis 50, 25. Muito bom. Não, você foi pedir opinião pro Essa foi pessoal na da final, equipe hein? adversária ali, da dupla adversária, é isso mesmo? Só pra causar um Não pouquinho, né, Ju? acredito nisso, desse pote. Temos mais Só um pra causar. trechinho aqui, gente. Pode conferir comigo, na tela também. O nome da cidade é Padã Arã. Opção B, Ur. Opção C, Kiriat Arba. Opção D, Arã Naaraim. Valendo 100 pontos. Já responderam também. De novo aqui, ó. Eles são muito rápidos. já tô aqui esperando Estão aqui, ó. Tanta ansiedade lá em cima. Arã Naaraim. Estão seguros da resposta? Sim. Eles falaram juntos aqui. Será que é isso mesmo? Arã Naaraim. Deixa eu dar uma olhada. Gênesis 24, é que eu tô em dúvida. Que eu tenho a impressão que tem esse Arã. Eu só não sei se é Padã Arã ou Arã Naaraim. Tô sentindo aqui, ver se o coração tá... Tá no lugar aí? Tá, não, tô. Esse Arã aí Nossa, mas tá batendo muito forte. tá repetindo, de repente, né? É a ansiedade que Mas fala, tava meu certo ou povo. Tava certo. Tava certo? Tava Ah, certo, tá. arrasei nessa pergunta, só nessa. Mas seguindo aqui, o Abinal provou que se garante, viu, e ganhou a competição. Já a adolescente aqui não chegou na final e ficou só no sabor vitória mesmo. Agora pensa comigo, você que é anjo e acompanha o programa, já se realiza assistindo, imagina poder participar também. E se eu te contar que é possível, confere o recadinho comigo aqui na tela. Oi, eu tenho um recado para você que é anjo da esperança e quer ser um bom de Bíblia. A gente vai ter uma temporada exclusiva para anjos da esperança aqui da Novo Tempo. É isso mesmo. Sabe como é que você faz para participar do Bom de Bíblia sendo um anjo da esperança? Primeiro, você tem que estar cadastrado e ativo nas suas doações como um anjo da esperança. Depois, você vai acessar um site. Anota aí. novotemppo.com/bomdebiblia/anjos. Neste site, você vai fazer um cadastro dizendo os seus dados, o seu nome, as suas informações e que você quer ser um bom de Bíblia e participar aqui do nosso programa. Feito tudo isso, a nossa produção vai fazer um processo seletivo com todos os inscritos e você pode ser o próximo bom de Bíblia. E aí, gostou dessa ideia? Acesse novotemppo.com/bomdebiblia/anjos. Eu espero por você, afinal de contas, você também pode ser um bom de Bíblia. Reforçando aqui, a inscrição termina hoje. Você pode se inscrever pelo site novotemppo.com/bomdebiblia/anjos. Já imaginou você aqui no Novo Tempo participando do Bom de Bíblia? Oportunidade, hein?
Excelente Já oportunidade. aproveita porque termina hoje, já vai lá e faz a sua inscrição e não deixa para amanhã, porque amanhã já não vale. E claro, já garante a vitória, né? E até mesmo, Jô, ó, pelo horário aí, ó, dá tempo até de se inscrever. Tipo, passou o tempo, eu quero ser anjo e esqueceu. Então hoje vai lá, se cadastra para ser Anjo da Esperança, faz sua doação, anjos@novotempo.com, entre em contato com a equipe e aí você já faz o cadastro também, pronto. Pensou? Que legal? Exatamente. E aí pode viver a experiência do Abinão. Viva essa experiência marcante, emocionante. Vê se o coração tá bom, né, Jô? Só não faz isso com eu, né? Agora, Você não chega no como as final. pessoas mudam de fisionomia em pouco tempo, né? Porque é outra Abinão e outra Josse ali, né? Rapidinho, verdade. Eles estão maravilhosos, dia a dia. É que eu tô na adolescência ainda, né? Aprenderam a se cuidar. E eu tô envelhecendo de forma Bem, mais saudável. tá indo bem, né? tá indo bem. Ah, que bom. Amores, muito obrigada, viu? Até semana que vem, Jocimara Mai. Um beijão Valeu, pra Jô. vocês e um beijão Beijo. pra você aí de casa também. Tchau, tchau. Desde Tchau. agora, um feliz sábado. Agora eu vou já receber ali no cantinho a Virgínia Quintanilha, psicóloga convidada de hoje, para nós daqui a pouquinho retornarmos com a conversa proposta, que é a relação pais e filhos na adolescência. Bem-vinda, querida. Muito Tudo bem? obrigada mais Tudo uma vez aqui com ótimo. vocês. Obrigada, viu? É bem rapidinho. E depois do intervalo também, nós vamos receber, Virgínia, uma mãe que vai contar pra gente como é a experiência dela com a adolescente. Será que tem caminhado bem? Soube que sim. Como é que ela pratica esse relacionamento no dia a dia? Nós esperamos você logo depois do intervalo. Até já. Namoro, adolescência, relacionamento, comunicação, família. Família é o assunto central da humanidade já há alguns anos. As pessoas estão discutindo formato de família, manutenção da família, nova família, mas seja lá o que for, o assunto do mundo, não tenha dúvida, é família. E você tem que saber qual é o modelo, qual é o padrão e como a gente vive bem e plenamente nossa família, que é um projeto de Deus. Olha só, hein? Quero te dizer um negócio para você refletir nesse final de semana. Deus é uma família, se define como família. Portanto, orareis assim: Pai, como uma mãe a quem seu filho consola, assim vos consolarei. Olha só, e o Filho do Homem veio salvar o perdido. Família está na base da revelação divina, porque Deus é uma. E como a gente faz para viver bem nesse que é o ponto central dessa existência, né? Onde a gente sai para viver o mundo sempre carregando o nosso conceito de família. A revista Esperança Novo Tempo, Lar Docilar, veio para enfrentar esse desafio e abençoar você aí que tem perguntas sobre família, quer enfrentar os problemas de família, está pensando em formar uma família e quer começar de um ponto. Aquela pergunta que todo mundo fala para si mesmo: se eu soubesse o que eu sei hoje, naquela época não teria errado tanto. Pois é, mas tem gente que sabe, escreveu e mandou para você não fazer mais tantas perguntas desse jeito, mas viver bem feliz em família. Ela é gratuita, por uma razão muito simples, não é porque ela não vale nada não, é porque esse assunto é muito importante e não pode haver nenhum impedimento entre você e aquilo que você pode saber. Ela vai chegar à sua casa, até a sua casa, depois que você ligar pra gente. 0 operadora 12 21 27 3121 é o telefone da Escola Bíblica do Novo Tempo. Você faz seu cadastro e a revista Esperança Novo Tempo, Lar Docilar, chegará até você. Já foi enviada para muita gente desde que foi lançada. Tem que estar com você também para você se aprofundar e de uma maneira boa, divertida às vezes também, e muito leve, mas com profundidade, você ter conhecimento sobre família e resolver problemas assim. Liga pra gente, a revista chegará até você, até sua casa, mandado pelos correios, e lembrando, é gratuita e você já passa a ser um contato nosso, um amigo da Novo Tempo que faz parte dos seus materiais. A Darleide viveu essa alegria de escrever sobre família, escrever sobre relacionamentos e pode também dizer para você mais uma vez, né? Vale a pena você entrar em contato com a gente e ter esse contato, ter esse material tão importante para você. Certeza, meu amigo. Vamos então agora fazer um simples movimento, ligar para a gente e garantir a sua revista Lar Docilar, começar a estudar em família. Isso vai causar mudanças entre vocês no relacionamento, na compreensão do que é essa convivência tão íntima, esse laço tão forte. Eu estou aqui do lado com a Virgínia, né, Virgínia, para falarmos sobre o relacionamento de pais e filhos, especialmente no período da adolescência. Virgínia, o que deva ser o cuidado principal
principal dos pais, especialmente quem tem filhos ainda menores, né, crianças, que daqui a pouquinho já estão beirando ou já barrando na adolescência? Qual é o cuidado? Porque penso eu daqui que muitas vezes somos nós que queremos estender a infância e aí não percebemos que uma outra fase da vida normal, esperada, necessária chegou. Então, como que a gente pensa o nosso lugar de pai nessa relação antes? Sim, Darleide, os pais geralmente quando chegam nessa fase dos filhos, na adolescência, eles geralmente ficam de cabelo em pé. Não é? Meu Deus, como que modificou o meu filho, o comportamento mudou. Mas nós temos que entender que a adolescência é um momento de muitas mudanças, né? Mudança hormonal, o adolescente ele está buscando também a sua construção de identidade, sua autonomia. Então, tudo isso traz realmente grande mudança. Então, os pais primeiro precisam compreender que essas mudanças fazem parte do desenvolvimento e que isso é natural. Então, quando o comportamento desse filho modifica, não é que esse filho está mudando a personalidade dele ou o jeito dele ser, é porque ele também está tentando se compreender, né? Então, muitas mudanças acontecem ali. E aí, o que acontece? Esse filho, ele começa a se isolar um pouco mais, né? Esses filhos, ele começa a dar mais valor em grupos de amigos. Então, ele acaba também ficando um pouco mais introspectivo e é onde que esses pais começam a ficar extremamente preocupados. Mas o mais importante é eles entenderem que faz parte do desenvolvimento nessa fase da adolescência, esse momento mais introspectivo, e é preciso também eles respeitarem esse espaço do adolescente. E respeitar não é deixá-los sozinhos o tempo inteiro, mas permitir também que eles tenham esse espaço de se perceber, de se conhecer. Mas qual é a atuação dos pais no sentido de manter a conexão, já que talvez esse movimento, ou de fato esse movimento do filho encontrando o seu canto, talvez tender a um afastamento, sem perceber, sem ser nada planejado, é um movimento. A tendência maior de ter amigos, de se voltar mais para os amigos, coisa que antes era mais com os pais, quando a relação era boa, né? Também tem isso. Como é que os pais devam pensar, como eu diria, intencionalmente, manter essa aproximação? Um ponto muito importante é os pais entenderem que eles precisam continuar criando esse vínculo com esse filho. Aí você me fala, tá, Virgínia, como que eu vou continuar estendendo esse vínculo com esse adolescente se ele está muito introspectivo, se ele está querendo se isolar, se ele não está querendo muito papo? Então, o pai primeiro precisa compreender esse respeito do espaço desse adolescente, mas ele também precisa fazer movimentos, né? Então, como que esses pais podem fazer esses movimentos? O primeiro momento é quando o filho vier com alguma fala para ele, não vir com cobranças, com sermões, porque isso já gera um momento do adolescente querer se silenciar, porque todas as vezes que o adolescente ele vai buscar esse pai para comentar alguma coisa da escola, alguma coisa da vida pessoal, o pai já vem primeiramente com essas críticas, mesmo que seja construtiva, mas o adolescente, o que ele começa a sentir? Que ali é um ambiente que ele precisa silenciar, porque toda vez que ele vem com falas, vem carregadas dessa cobrança, né? Então, o pai primeiro precisa ser mais ouvinte. Nós precisamos aprender a ouvir mais os nossos filhos. E isso não é a gente não colocar limites. Nós primeiro precisamos compreender o que esse filho tem que trazer para nós. Temos que escutar de uma forma realmente aquela escuta sem julgamento, sabe? Aquele momento de escutar, saber também essa pausa, sabe? Esse silêncio é importante. Às vezes os pais eles são muito afobados, eles já querem logo criticar, já querem dar conselhos, só que aí eles acabam entrando num processo em que eles acabam acelerando demais. O filho falou, nossa, eu nem consegui terminar de contar o que era para contar e esse pai já me bloqueou. E aí, num outro momento, esse filho ele vai falar, não vou falar porque eu já sei qual que vai ser a consequência disso. Então, nós precisamos ter essa escuta sem julgamento, saber também escutar aquele momento do silêncio mesmo, de você querer falar, é um momento de treino mesmo da mente, falar, não, eu sei que ele não terminou ainda. E aí sim, depois que esse filho começar a se sentir compreendido, aí você pode, né, dar as instruções, as orientações necessárias, mas ele precisa entender que aquele espaço é um espaço seguro para ele ser ouvido, porque senão ele vai querer ser ouvido lá fora, né? Não dentro de casa.
Bem isso, Virgínia. Nós vamos ouvir daqui a pouquinho uma mãe que vai contar como tem sido esse processo entre ela e o seu filho. Vamos nos juntar aos meninos ali? Porque já está chegando esse momento, né, Aleixo? É uma coisa que me impressiona sempre e cada dia mais profundamente quando eu escuto, por exemplo, essas últimas frases da Virgínia, né? Que é a necessidade de você renascer em cada nova fase da vida. É impressionante, né? Eu tenho que escutá-lo. E eu vou escutá-lo sem julgamento. Eu sou um ser julgador. E aí eu vou escutar alguém que está colocando e aprendendo a confrontar. Porque confrontar, combater uma ideia sem combater uma pessoa, é um exercício de absurda elaboração. A maior parte de nós passa a vida inteira e não sabe fazer isso, né? O que é atacar uma ideia sem atacar uma pessoa. E eu entender que ele está aprendendo a construir uma argumentação. Ele está aprendendo a discordar sem ser violento. Ele está aprendendo a um mundo novo. E eu aqui ouvi-lo, como diz a Eliane Mera, com uma expressão alfácica, né? De você estar aqui e você ser... Essa história de ser o adulto da sala... Uau! É uma tarefa difícil. Dificílima. Exige que você seja uma outra pessoa. Então, eu acho que fica aqui uma coisa bem no centro, né? A minha oração todo dia, Senhor, me faz renascer. Eu preciso ser uma outra pessoa porque a minha configuração de vida é outra, não é só a dele. Ele é uma pessoa que agora vive em um outro corpo, com outros hormônios, e está desfrutando uma nova abstração, está vendo o mundo. E eu sou alguém que tem um filho adolescente. Ou seja, eu também não sou mais aquele e eu preciso entender que eu sou uma pessoa diferente, né? Você renasce quando casa, porque se você for a mesma pessoa quando casa das mesmas perspectivas de solteiro, você vai implodir seu casamento. E você renasce quando você tem filhos. Você não é mais um ser sozinho. Você é um pai, você é uma mãe. E assim, essa estabilidade, essa construção de uma maturidade emocional, ela é 100% exigente. Né? E ela exige muita sabedoria, porque esse ouvir sem o julgamento não é não fazer o julgamento enquanto ouve, mas estar aberto para ouvir o que meu filho quer dizer, o que está por trás dessa fala. Ele é um ser em construção, eu vou ajudá-lo. Para ajudá-lo, eu preciso conhecer o que ele está pensando, o que ele está sentindo. Então, antes de eu cerceá-lo, aliás, para não cerceá-lo de se desenvolver, eu vou permitir e esperar o momento em que eu darei agora o que eu posso dar, mas sem cercear o seu crescimento. Eu preciso sentar na cadeira de pai. E às vezes o que eu estou fazendo não é, porque eu estou falando com ele como igual. Então me ofendeu. Não, você tem que sentar na cadeira de pai. Sentar na cadeira de pai não é esperar que todos os elementos estejam presentes para que eu julgue, né? Para que eu faça uma avaliação. O que é, gente? Tremenda. Admita. É difícil, hein? E até o que a gente comentou um pouquinho no começo ali. Para eles, uau, descobriram o mundo, né? São aquelas descobertas que pra gente, a gente já passou, a gente já sabe e vem às vezes nessas conversas com alguns pensamentos, algumas ideias que a gente vê que não é assim. A gente quer, às vezes, confrontar com aquele pensamento deles, mas, ao mesmo tempo, calma, é o mundinho que a forma que ele está vendo o mundo nesse momento, mas a gente ter aquela análise de mostrar que isso daqui não é bem assim, isso daqui também não é bem assim, isso daqui tudo bem, né? Eu já pensei moldando. Assim, mas também acontece de filhos nos surpreenderem, de eles nos fazerem refletir sobre algum aspecto que para nós estávamos tão fechadinho, tão lacradinho, que a gente não se deu conta daquilo. E assim, não tinha pensado sobre isso. E é uma experiência maravilhosa, como se fala. Eu acho que você está certo. Ou seja, eu posso estar certo em outro momento também. Agora, quando ele assume a identidade de que não é um pai e um filho, é um certo e um errado, aí... E aí abre um brilho nos olhos, assim, eu digo porque até comentei com a Darleide, né? Acho que foi antes de ontem, tava à noite já, tava só eu e o Samuel na piscina lá do condomínio, e comecei a trazer algumas ideias, né, de projetos de vida, enfim, que eu tenho para mim, né, administrar mais com a nossa família, e colocando para ele, né, filho, ó, pai tá pensando nisso, nisso e nisso, e eu fui colocando ali, ó, quero fazer tal coisa, e aí ele foi dando as ideias dele, eu falei, o que você acha? E aí ele foi colocando o ponto de vista dele, as ideias dele, e várias coisas do que ele foi trazendo, cara, não tinha pensado por esse lado, filho, olha que interessante.
cara, acho que eu vou fazer isso, viu? Legal, legal. Então, e aí eu via no rosto dele assim, ó, parece que ele se empolgava e queria falar mais ainda, né? Trazer mais ideias. E é assim, né? bonito. É sensacional demais. E até pra gente entender mais ou menos o que se passa na cabeça de um adolescente, olha só, conflito emocional versus racional, intensidade e risco nessa fase aí dos 15 anos mais ou menos. Eles querem experimentar coisas novas e não percebem muito o risco, querem mais intensidade, busca por identidade e pares também, né? Relação da sociedade, se colocar na sociedade, consciência crítica e irritabilidade, plasticidade neural, né? Acontece nessa fase também, oscilação de humor e dentre tantas outras coisas que acontecem nessa fase da adolescência, especialmente nesse período dos 15 anos. Que a gente conversa agora com a Mércia, que tem um filho, o Rafael, que tem 15 anos, e ela tem conseguido, né, Mércia, trazer um bom diálogo para o seu filho, com o seu filho, né, trazer esse, ouvi-lo, reconhecer, né, as fragilidades dessa fase também. Conta pra gente um pouquinho, Mércia, quais são as suas atitudes aí, o que você tem feito para trazer essa proximidade com o Rafael. Boa tarde. Boa tarde, que bom estar aqui com vocês de novo, né? Mais uma vez aqui com vocês. Não é fácil ser mãe de adolescente. E foi tudo muito bem pontuado porque a gente está aprendendo. É um adolescente de 15 anos e uma pré-menopausa. Ou seja, tem hora que os humores estão afetados. Mas uma coisa que é importante que foi pontuado durante a conversa, que eu acho que funciona em qualquer lugar, é que a gente precisa entender que ele é uma pessoa diferente da gente. Eu precisei aprender que o Rafael não sou eu. Não pensa como eu, apesar de repetir muitas coisas que eu faço, de ter dado muitas coisas parecidas comigo, mas o Rafael não sou eu. E o Rafa tem uma forma muito crítica de ver a realidade, eu sou culpada por isso também. E realmente a gente tem que estar preparado, disponível, com tempo, com calma, com sossego. E para mim a coisa que mais funciona aqui em casa é ele sabe que eu vou escutar. Ele sabe que eu vou estar presente. Ele sabe que ele pode falar qualquer absurdo, porque a gente tem mania de classificar o que os adolescentes pensam e fazem. Ele sabe que eu vou escutar. Quando ele fala, mãe, posso falar? Ele sabe que eu vou escutar. E isso tem sido crucial. Presença, escuta, sem julgamento. E mesmo que a gente tenha que pontuar, a gente está ali para escutar, para conduzir. Isso para mim foi fundamental. Aprender isso, porque eu tinha a mania do embate. Eu tinha a mania do interromper, do questionar antes de terminar a fala. Mas eu acho que eu aprendi a escutar até o final e a entender que para ele aquilo é mega importante, mesmo que eu não entenda, mesmo que eu nem concorde, mas eu preciso entrar naquela sintonia de pensamento dele para entender. E isso tem funcionado bastante. Ele sabe que eu estou presente, ele sabe que eu vou escutar. Uau, isso é muito bom, né? E às vezes até aquelas ideias mais absurdas. Às vezes Samuel, o meu filho, né, de 12, 13 anos vai fazer agora. Às vezes ele vai falar uma coisa e ele, não, é viagem e tal. Eu falei, não filho, fala, não importa se é bobeira, se é viagem, o que é, fala. A gente vai trabalhando junto as ideias e isso é muito legal, né? Deixar, é o que você comentou, deixar falar, seja o que for, né? A bobagem que vier ali no momento, mas falar o que for e a gente ouvir essa escuta ativa dos nossos filhos, né? Agora, uma coisa, ô Mércia, que a gente sabe, a gente já passou por essa fase, é testar alguns limites também, né? Limites e até mesmo a questão da liberdade, né? Querer ser mais independente, mais livre e tal. Como que você tem equilibrado isso junto com o Rafael? A autonomia tem sido um grande desafio, mas a gente tem conversado muito a respeito disso, porque os níveis de autonomia mudam, né? A gente passou da fase de ensinar sobre educação, sobre etiqueta social, sobre como se comporta numa mesa, sobre essas coisas a gente ensinou. Então, um menino de 15 anos maior do que eu já tem que saber disso, já tem que saber como come, como veste, ele já tem que saber como arruma o quarto dele. E Rafael é um adolescente com autonomia mesmo em diversos aspectos. Ele faz o próprio café da manhã dele, ele prepara o lanche da escola dele,
ele já está aprendendo, a gente já tem uma conta, uma conta bancária que ele vai aprendendo a lidar com dinheiro, a gente vai colocando os limites do que pode gastar, do que é dízimo, do que é reserva, do que é isso, do que é aquilo, a gente vai ensinando. Os assuntos são outros. Os assuntos agora é quando vai começar a namorar, entrou no ensino médio, como é que isso vai ser. E existem coisas, como esses níveis de autonomia vêm crescendo ao longo do tempo, isso também foi legal, porque eu entendo que eu brinco assim, esse projeto de homem, porque ele vai ser um homem, e eu sou uma mãe solo, e por mais que o pai exista, esteja presente, eu estou mais presente. As 24 horas do dia passa basicamente comigo. Então, eu tenho que ensinar este adolescente a ser homem, e a autonomia de sair, de saber pegar um transporte público, porque até outro dia não usava, a gente vai morrendo de medo, mas a gente vai dando essa autonomia. E o fato de já me antecipar nas autonomias, digamos assim, já dizer o que pode, o que não pode, uma liberdade vigiada, se pode ir ali no shopping, se pode comer com os amigos em determinado lugar, a gente vai trabalhando isso com os limites pré-determinados e vigiando. Aqui está funcionando. Está funcionando. Tem coisas, por exemplo, que eu não deixo. Dormir na casa de amigos, não tem essa autonomia. Mas não discute comigo porque tem outras. E a gente vai negociando. Eu brinco muito com ele assim, que já começou movimentação no ensino médio, namoro. E eu brinco com ele assim, liso não namora. Eu brinco sempre assim, mas converso com ele. Responsabilidade, namoro é responsabilidade. Não existe com 15 anos juízo. Eu falo com ele assim: quem te empresta o juízo sou eu. É o meu juízo que está emprestado para você. Então eu não vou aceitar que você faça uma coisa que vai te prejudicar no futuro. E ele brinca comigo assim: mãe, você está criando um diálogo que não precisa, de uma coisa que eu não fiz, um problema que nós não temos. Mas é preciso. Tudo conversado nos detalhes. As coisas precisam ser ditas. A gente tem que parar de ter medo de falar com eles as coisas. E falar que a gente também erra. E dizer, meu filho, quando eu tinha a sua idade, eu não fiz assim, não. Mas é porque eu errei, eu não quero que você erre no mesmo lugar. Então, a autonomia ela é gradativa. A gente se assusta, mas a gente precisa dar. Explicando, conversando, detalhando. E ele tem que ver coerência em mim. Tem que ter coerência. Ele sabe que se ele fizer algo errado, vai ter consequência. E eu preciso aplicar a consequência que eu falei que ele ia sofrer. Porque se eu não tenho coerência desde a infância, porque isso não é de agora, isso é semeado desde a infância, ele não vai confiar e não vai acreditar. É verdade. Menina, olha, parabéns, viu, Mércia? Parabéns por essa educação, por essa ligação forte aí que você tem com seu filho. E que Deus continue abençoando muito você, o Rafael. Amém. E que a cada dia ele continue tendo esse apoio, essa força que você tem dado para ele também, tá bom? Obrigado. Obrigada, até a próxima. Até mais. E é isso, gente. Tá aí, né? Construindo bases sólidas dentro de casa para que os nossos filhos, eles cresçam e se tornem, né? Homens, mulheres de caráter, mas é o que a Mércia trouxe aqui. Eles precisam ver coerência naquilo que a gente está falando. Se não há coerência, né? E principalmente nessa fase da adolescência que eles já entendem bem o que está rolando, né? Quando é criança, às vezes não entende muito bem. Ah, pai, mas você faz, mas a mãe faz, ou mais você fala isso ou aquilo. Mas na adolescência eles vão confrontar, vão querer fazer coisas iguais a gente ou diferentes, enfim. Falando nisso, que tal você já entrar em contato com a gente e já pedir a sua revista Lar Docilar, tornando aí a sua casa um pedacinho do céu. A gente sabe a dificuldade que é para a gente poder estruturar uma família, buscar todos os dias aquele momento, né, da nossa comunhão pessoal com Deus, fazer com que os nossos filhos também tenham esse encontro real deles com Deus, porque se tem algo que a gente não passa, não vem ligado na corrente sanguínea, é a fé. Né? Eles vão ter que ter isso, é claro que eles vão se espelhar na gente, mas eles vão ter que ter o momento deles com Deus, o encontro real deles com Deus. Mas, foi o que eu disse um pouquinho antes ali, a gente precisa ter coerência. Se pede para o seu filho ter a comunhão dele com Deus, ele tem que ver você orando, se ajoelhando, buscando, clamando a presença de Deus.
Então vamos trazer mais coerência aí no que a gente quer ensinar para os nossos filhos. E para te ajudar com tudo isso, revista Lar Docilar está aí disponível para você pedir e receber gratuitamente na sua casa, tá bom? Entre em contato com a gente agora, o telefone já está aparecendo aí na sua tela, que é o 0 operadora 12 21 27 31 21, Lar Docilar, repito, chega de graça aí na sua casa. É um presente dos nossos Anjos da Esperança para você, tá bom? Pede agora. É o momento de você pedir e a gente vai para o intervalo para isso. Deixa eu só arrumar aqui que eu tenho que ficar mais bonito para falar com você. Aí, sim. Não deu. Ficar bonito é uma coisa muito séria. A gente vai para o intervalo e volta com atividades aqui para a gente já pensar algumas atividades, ideias de você fazer junto com o seu filho também. Mas o intervalo também é um momento de, além de você se hidratar, aproveitar essa oportunidade de ter um material muito bom na sua casa. Então é rapidinho, a gente já volta. De volta aqui no nosso Entre Família, e eu estou para agradecer aos Anjos da Esperança, aqueles que são apoiadores, que estão junto com a gente, realizando cada um dos movimentos que nós fazemos aqui na Novo Tempo. Rádio, televisão, internet, com todos os materiais produzidos, todos os programas. A nossa intenção é uma única, que sejamos unidos num único propósito. Queremos que as pessoas conheçam a esperança que Jesus nos oferece. 24 horas no ar, chegando cada vez mais longe com o apoio dos Anjos da Esperança, que nos apoiam financeiramente. E você que ainda não é Anjo da Esperança, que deseja ser, por nos acompanhar, por assistir, por entender que nós estamos aqui para fazer bem, pode ser agora um Anjo da Esperança. Você pode ter mais informações, saber como ser um Anjo da Esperança, as formas de doação. Você vai ter esse contato com a gente, conhecer mais do projeto Novo Tempo e Anjos da Esperança. Fique à vontade, estamos aqui para receber você. Quer agora fazer uma doação? Também fique muito à vontade. A nossa chave Pix é anjos@novotempo.com, anjos@novotempo.com. Vem ser Novo Tempo com a gente, diz como a gente diz por aqui: sou anjo, sou Novo Tempo. É isso, venha ser Anjo da Esperança junto com a gente, fazendo parte de toda essa missão, de todo esse ministério que alcança mais e mais pessoas. Falando em pessoas, a gente vai acompanhar agora uma reportagem. Sara Rabit, ela trouxe para a gente, no caso aqui, uma matéria onde ela foi a um lugar especial, onde tem adolescentes, onde tem mães, pais se envolvendo naquele contexto todo. E a gente confere agora. Roda o VT. Sabe aquele adolescente da sua família que vive isolado nas telas, o máximo que ele faz é estuda ali? Hoje a gente vai trazer inúmeras oportunidades de lazer e o melhor, gratuitas. Aqui, ó, no Festival de Verão Praia São Paulo, na capital. Inúmeras atividades de lazer e esportes para você se reconectar com o seu filho, com o seu neto, com o seu sobrinho. Vem conferir, vamos embora! Esta é a 4ª edição do Festival de Verão Praia São Paulo e muitas famílias já passaram por aqui. A gente está aqui desde o dia 16 de janeiro, vamos até o dia 8 de março, que acontece toda sexta, sábado e domingo, das 9 da manhã às 17 horas. A gente está aberto a todo público, a qualquer pessoa. A gente tem o espaço PCD, que pode passear de barco, pessoas com cadeira de rodas, né? Pode passear de barco. A gente recebe instituições também, é só entrar em contato que a gente agenda para vir. Que legal. Você falou do barco. Além do barco, quais são as outras atrações que o Festival de Verão possui? A gente tem o barco, a banana boat, pedalinho, stand-up e o caiaque. E não tem limite, você pode andar quantas vezes você quiser. Gratuito. Isso, gente, gratuito, não tem que pagar nada. Então, se eu quiser ir uma vez no Banana Boat, a outra no caiaque, a outra no barco. Ah, gostei da Banana Boat, volto nela, é liberado. É liberado, você pode ir quantas vezes você quiser. Você tem que ter paciência de esperar na fila um pouquinho, porque às vezes tem fila, mas de manhã é bem tranquilo. Quem quiser vir de manhã, não tem muita fila, eu recomendo. Todas as atividades são supervisionadas por profissionais da área, além do uso obrigatório do colete salva-vidas. Afinal, segurança sempre em primeiro lugar para que todos possam se divertir. E por ali eu encontrei o Vinícius e sua avó. Gosta muito de vir aqui. Ele e o pai, né? Ele sempre bate cartão por aqui. Agora eu não, eu a primeira vez aqui. E tá gostando? Ah, sim, com certeza. Muito bom isso aqui, sabia? A diversão, né?
A gente aqui não tem muita, né? Quem mora principalmente aqui no extremo sul, né? Isso aqui é muito bacana, gente. Parabéns mesmo. E você, Vinícius, está aí na fase da sua adolescência e hoje você não está na frente das telas. Você está aqui curtindo a natureza e se divertindo. O que tá gostando? O que você recomenda? Por enquanto, sim, eu estou gostando, que é bem divertido, que é de graça também, né? E pode ir qualquer pessoa. E tem várias atrações também, né? Banana boat, barco. É bom, eu recomendo muito. Quando você vem e você tá aqui em meio à natureza, o que você sente de diferente assim no seu dia? Eu sinto muita coisa, porque é diferente de estar em casa, né? E estar conectado à natureza é muito bom também. Sair de casa também é uma terapia também, né? Outra pessoa que também sempre aproveita o Festival de Verão é a Kelly. Kelly, eu ouvi falar que você tá sempre por aqui. Quantas vezes você já veio? 4º ano consecutivo e eu gosto de prestigiar porque é uma oportunidade muito bacana, né, das pessoas terem a oportunidade de fazer um esporte como caiaque, andar de barco, curtir a natureza dessa parte, né, de São Paulo, que nem parece que estamos em São Paulo, e eu faço questão de vir todos os anos. Que legal, esse já é o 4º ano, mas aí você vem uma vez por ano, você mora perto, como é que funciona? Eu moro aqui no bairro e o evento é toda sexta, sábado e domingo, eu vim os 3 dias. Ai, que delícia, é isso mesmo, que é para vocês aproveitarem, né? Exatamente, aproveitar o verão e aproveitar, né, toda essa estrutura que é oferecida, né, aos moradores de São Paulo no verão. Vale super a pena. Assim como a Kelly, outras famílias e associações também se programam para curtir o Festival de Verão. E a Ana Paula veio hoje com um monte de adolescente. Que adolescentes são esses, Ana Paula? A gente é do Centro Especializado de Reabilitação da Pessoa com Deficiência da Prefeitura de São Paulo e a gente juntou os adolescentes para vir aqui curtir essa praia São Paulo. Todo ano a gente vem e esse ano eles disponibilizaram ônibus pra gente, lanche, então eles estão todos se divertindo muito aqui. Ai, que incrível! E assim, qual que é a importância desse tipo de atividade ao ar livre para esses adolescentes? Tem até alguns que já estão mais na fase adulta também, né? Sim. Como eles têm deficiência e hoje em dia ainda tem muito preconceito em relação a isso, muitos ainda não conseguem sair sozinhos. Então, quando a gente faz esse evento e traz eles para estar no social, na cultura, né? É muito importante para eles saberem que eles, mesmo com deficiência, podem estar em qualquer espaço que eles queiram. Principalmente assim, ao ar livre, né? Estou aqui com o Rian, que está curtindo o Festival de Verão. Rian, conta pra mim, por que você tá gostando? Eu achei legal. Pra mim é a primeira vez que eu estou aqui. Então é novidade, né? Tudo que é novidade é bom, né? E assim, onde você já foi? Em que você já brincou? Eu já fui no Banana Boat, caiaque e agora o barco. E qual desses 3 que você já foi que você mais gostou? Por enquanto é a Banana Boat. Por que a Banana Boat? Mais emoção, né? E por ali eu também conversei com outros 2 adolescentes do grupo da Ana Paula. Ramon, conta pra mim, você tá gostando? Tô adorando. Por quê? É bem emocionante e também tem um passeio que é de barco, é relaxante, né? E se você puder escolher, você prefere atividades assim ao ar livre ou fechado dentro de casa? É bom no ar livre. Ai, que maravilha! E Gabriel, sua primeira vez aqui, você tá curtindo? Sim, eu tô curtindo muito pra caramba, de verdade, de coração. Quer voltar mais vezes? Sim. Todas as atividades que eles fazem normalmente são com a família. Então dessa vez a gente fez que eles viessem só com a gente. Muitos pais ficaram muito ansiosos ainda, mas como esse evento é um evento muito bem cuidado, né? Então com muito responsabilidade e estrutura, ficou muito mais tranquilo de trazer eles. E eles estão se divertindo, estão podendo ser adolescentes. E você, Ana Paula, como psicóloga, eu gostaria que você olhasse para a câmera ali e deixasse um recado para os pais que têm esses adolescentes que ficam isolados, não socializam muito. Qual que é a importância de quebrar isso?
Bem, os adolescentes, qualquer um, tendo deficiência ou não, hoje em dia tem muita internet, eles ficam muito isolados dentro de casa e eles acabam deixando de curtir momentos no lazer, na vida, né? Então é muito importante trazer ele para esses espaços, para eles poderem também saber ser adolescentes, né? Verdade. Viver aventuras e é o que eles mais gostam, né? Adolescentes viver intensamente, vários momentos ali. E tá aí dicas especiais, que legal, né? Em São Paulo tem esse espaço aí gratuito e tem várias outras formas também que a gente pode se divertir com os nossos filhos, até quando eles não querem muitas vezes, né? Não, quer ficar mais quieto e tal. Eu, lá em casa, às vezes vejo que o Samuel tá meio quieto, tá, não sei o quê. Filho, vamos lá embaixo jogar com o pai. Aí ele, não, pai, não quero. Não, vamos, o pai quer que você vá lá junto comigo, tal. Eu puxo ele, né? Dizendo que eu preciso da companhia dele, eu quero a companhia dele, na verdade, né? Para ir no mercado, uma coisa ou outra. E é um momento onde a gente conversa muito, ele se abre bastante, né? E é importante a gente ter momentos como esse, seja ir a um parque, jogar bola, fazer alguma atividade que ele goste, né? Que seja legal para os dois, porque daí sai uma boa conversa também, não é mesmo? E também esses momentos, né, cria conexão. Às vezes a gente não precisa fazer uma coisa formal. Eu preciso agora fazer tal coisa com meu filho, como você deu o exemplo. Vamos ao mercado comigo? Tá uma tarde de domingo, vamos andar de bicicleta? Mas para isso, os pais, eles precisam conhecer os gostos dos filhos. Poxa, será que meu filho gosta de andar de bicicleta? Ou ele prefere que a gente estoure uma pipoca e assista um filme, ou a gente brinca com um jogo de tabuleiro, né? O pai, ele também precisa saber fazer essa leitura, porque se você fizer um convite que o filho não se agrada, prontamente ele não vai aceitar, né? Então, para que os pais cada vez consigam se conectar com esses filhos, eles também precisam enxergar esse filho como eles são, né? Então, os gostos, as vontades, né? E aí o convite, né, é feito, mas também não desistir quando não é aceito. Poxa, eu convidei ele para ir ao mercado comigo, então eu não vou convidar mais outra vez. Não, vou convidar de repente para poder dar uma passeadinha ali com o cachorro, fazer alguma outra atividade, né? Então a gente não desistir, né? Para que essa conexão seja sempre bem estimulada, para que exista esse vínculo entre pai e filho. Portanto, tanto ter a percepção dos gostos dos filhos, como também ter uma relação que tenha sido suficiente, pelo menos enquanto processo, de o filho também dar conta do que é importante para os pais. Isso é importante para mim, filho, eu queria muito você comigo. Então, é importante que seja uma via de dupla mão, de que a gente saiba os gostos do filho, mas que o filho também considere os gostos do pai ou da mãe. Isso é importante para mim, filho, vem comigo. E aí, nessa troca, esse filho também vai sendo mais empático, mais amoroso com o outro, e não somente alimentando o seu egoísmo de ser como eu gosto, como eu quero, para que ele também tenha abertura para descobrir novos gostos, né? Novas habilidades. Não, você vai ser o provedor para sempre. Se manter. Exatamente. Verdade. Porque uma criança, ele olha assim, tudo que eu tenho vem dessa fonte. Ele acaba te identificando quanto fonte, né? Uma hora fala assim, pai, você vai fazer tal coisa? Não vou. Por quê? Porque eu não quero. Só olha, tem uma pessoa que não quer coisas também, né? Isso é muito importante, mas eu acho que também, e continuando no segundo capítulo que a Darlete falou, é muito fácil para a gente tentar se acomodar num mundo onde não há pluralidade. Então é uma coisa comum hoje, e é uma tragédia também, você vai numa reunião social e os adolescentes estão todos juntos. À parte. À parte. E esse enfrentamento de você lidar com a diferença com um adulto, ele está sendo evitado. Isso é trágico, né? Então, por exemplo, eu sair e, como você disse, ir para o supermercado com o filho, sem eu me adolescer para isso e ensinar ele a lidar com o adulto, faz com que ele seja muito mais hábil no mundo. Porque amanhã ele vai numa empresa e o chefe dele é um adulto. Sim. Ele vai trabalhar lá numa outra repartição e o chefe dele é um chinês. Nisso aqui cabe até uma reflexão que vai lá para a ponta na igreja, de que nós devamos considerar quão salutar é que as gerações estejam misturadas
em lugar de a gente dar tanta ênfase a culto de jovem, culto de adolescente, culto da criança, culto dos velhos, sabe, assim, as pessoas separadas por nichos, por grupos, o que o adulto vai perder de aprender com o adolescente, com o jovem vai perder de aprender com o adulto, com o da terceira idade. Então, a gente precisa ter também uma atenção quanto a isso, de o quanto nos misturarmos é troca, é aprendizado. Tem uma linguagem, tem um diferencial? Claro que tem, mas a mistura das gerações, o que é intergeracional, é muito, muito importante. Senão a gente tem igrejas que trabalham a segregação. Aqui é para um, aqui é para outro, e a gente perde essa oportunidade de aprender, né? Sim, e aí a gente fica... Eu gosto de pensar assim, olha, se você se junta com pessoas iguais a você, os defeitos das pessoas são iguais aos seus, o defeito fica gigante. Porque imagine, se nós temos as mesmas características, os nossos defeitos. Agora, se o seu defeito é diferente do meu defeito, o meu defeito perde força com a sua qualidade. Então, uma comunidade de verdade, ela é plural e as nossas negatividades, elas perdem força. Agora, quando eu me junto com iguais, tudo que eu tenho de mal ganha muita força. Muita força. Tudo que eu tenho de insensatez, Se a minha insensatez é igual à sua, nosso grupo é insensatez dobrado. Agora, naquilo que eu perdi meu ímpeto, por exemplo, mas eu tô com um adolescente impetuoso do lado, a gente tem uma sociedade equilibrada. Agora, você pega um grupo só de velho, eles estão aqui, jovens, essas coisas eu vos escrevo porque sois fortes. Então, essa força é necessária. Para o que já está sem força. Para o que já está sem força. E, ao mesmo tempo, a experiência é necessária para aquele que não tem. E assim, a gente tem um mundo real. E quando você olha ao redor e todo mundo é diferente de você e te complementa, aí sim você faz parte de uma comunidade, de um grupo, de uma família de verdade. Uau, isso é incrível, viu? Vamos para aquele intervalo rapidinho. Já por aqui a gente volta trazendo, depois do intervalo, aquele momento dos 10 dias de clamor, seguindo aí com oração ao longo de todo o ano, enfim, projeto especial que você está participando com a gente, começou ontem, viu? Mas enquanto a gente vai para o intervalo, você pede também a revista Lar Docilar, que chega gratuitamente na sua casa. O WhatsApp está aí na sua tela para pedir a revista 12982444449. A gente volta já. Nós já vamos direto para as interações, as suas perguntas, suas colocações sobre a sua relação com os seus filhos adolescentes. Conta pra gente aqui no telão agora. Vem pra cá. Anônima, olha só. Boa tarde. Meu filho tem 15 anos e desde o ano passado está muito fechado. Fica horas no quarto, no celular. E quando pergunto qualquer coisa, ele responde atravessado. As notas caíram bastante e ele diz que tanto faz. Eu e o pai tentamos limitar o tempo de tela, mas virou guerra dentro de casa. Já tiramos o celular por uma semana. Ele simplesmente parou de falar com a gente. Eu não sei mais se insisto nas regras ou se estou afastando-o ainda mais de mim. Olha, mas se há queda nas notas, se ele está tão indiferente, tão irritadiço, tão agressivo, talvez isso não esteja somente ligado ao fato de ele ser um adolescente, né, Virgínia? Exato. Talvez isso indique algo mais contundente por trás desse comportamento. É natural, né? O adolescente, ele, né, nesse período, ele realmente ficar um pouco mais reservado, queria ter um pouco mais de privacidade. Mas, quando realmente cai os rendimentos, a gente tem que observar se a forma desse adolescente começar a se enxergar sempre com palavras negativas, a forma que ele se comporta dentro de casa com os pais, se acaba se tornando muito irritado, muito ríspido. Então, talvez seja um sinal aí que ele precise de ajuda, né? Às vezes é um bullying, às vezes é a relação em casa que não está muito bem, às vezes ele não se sente ouvido, não se sente atendido, tem que se investigar. Isso aqui não é referente somente ao fato de ele ter feito 15 anos e ser um adolescente. Não é. Ele está demonstrando em algum aspecto sofrimento. É verdade. Fecha. É isso tudo numa adolescência. Exato. Acaba sendo esse isolamento, né, social, né? Então, ele não está conseguindo, porque o silêncio, a gente precisa entender que o silêncio também pode estar por trás de um sofrimento. Talvez ele não consiga verbalizar o que ele está sentindo, né? Então, uma ajuda de uma escuta qualificada seja adequado aí. Nesse primeiro momento, então, os pais
Eles precisam respeitar esse espaço dos filhos, porque faz parte desse processo, até um processo saudável. E estimular a conversa para que ele possa se abrir um pouco mais. Então, aquele adolescente que você faz um convite para almoçar em família, quer sempre pegar o pratinho dele e se isolar na sala, no quarto, então, opa, pera lá, ele precisa trazer. O adolescente, ele pode ser reservado, mas ele tem que ter a comunicação ali com a família, ele precisa se socializar também com outros membros da família, tios, avós, com colegas de escola. Então, tudo isso a gente precisa ficar atento, se isso está afetando, né, o funcional desse adolescente. Né? Agora, nesse recorte aqui, não funciona só o tem que. Tem que sentar à mesa, tem que comer, tem que falar com todo mundo, tem que. Se antes não houver uma parada intencional dos pais de fazerem perguntas, ou de fazer uma aproximação mais afetuosa. Veja, entende-se que muito possivelmente isso se dê porque ele está usando muito o celular. Vou lá e tiro o celular. Ele fica com mais raiva ainda, porque a primeira raiva dele talvez não tenha sido atendida. O primeiro grito dado, porque às vezes silêncio é grito. É um silêncio de afastamento, é um silêncio de demonstração de raiva. Se isso não for ouvido, se isso não for buscado, então ele vai acrescentar raiva sobre raiva. Então, cuidado para não relegar isso, repito, a adolescência pela adolescência, sem se dar conta de que este menino pode estar em sofrimento. Essa raiva é originada de onde? Então, pode ser esse pai e essa mãe dizendo, filho, o que está acontecendo de verdade? O pai veio aqui para saber de você, eu estou pronto para te ouvir. Eu garanto que eu quero te ouvir para te conhecer. O que foi que aconteceu? Se você pode sondar se é o seu relacionamento com seu marido e vocês estão brigados e a casa não está em ordem no sentido de serem uma família funcional, às vezes é uma culpa nossa. Responsabilidade ou culpa nossa. Às vezes esse filho está abandonado ao celular há muito tempo. E aí você se deu conta agora, vai buscar esse menino de volta. É você quem faz esse movimento. E está aberto para o que ele falar, né? Exato. O que essa criança falar, porque pode ser que choque. Alguma coisa que está trazendo esse sofrimento para ele, talvez vai ser um choque que o pai e a mãe nem imaginava, mas está aberto para entender isso, porque às vezes é alguma coisa dentro de casa mesmo, porque você e o pai, isso e aquilo, ou na escola está acontecendo isso, e está aberto para acolher e depois saber como lidar com essa situação também, né? Exatamente. Mais uma chegando aí. Quem que é? Fábio Santos. Olá, pessoal. E aí, Fábio, tudo certo? Meu enteado tem 15 anos, tudo nessa mesma faixa etária aí, viu? Veio morar com a gente há 2 anos. Ele não aceita regras vindas de mim, diz que eu não sou o pai dele. Tento ser parceiro, mas quando imponho limites, vira confronto. Como construir autoridade sem parecer que estou competindo com o pai biológico? Uau! Aqui também não tem a ver somente com a adolescência pela adolescência, né? Exatamente. Tem outras camadas. São as relações, né, que precisam aí ser construídas, né? Então é o que a gente sempre fala, que é da construção desse vínculo, para que esse pai ele consiga colocar limites dentro daquela casa, daquele jovem. Antes de tudo, ele tem que vir com a compreensão, ele precisa vir com a escuta, para depois vir com a correção, né? E muitas vezes nós somos um pouco ansiosos, né? Esse é o que a gente sempre fala, dessa escuta sem julgamento, essa escuta qualificada. Então, vamos compreender primeiro, tentar criar essa conexão, né? Porque aí, pelo que eu entendo, parece que ainda não existe essa conexão, para que depois ele consiga entrar em ação. Então, é um processo longo, e que ele vai ter que ser paciente, mas a gente não consegue colocar limites se a gente não tem essa conexão. E a gente às vezes cria umas dicotomias que não existem. Então, por exemplo, autoridade sim, mas com amor. Não, autoridade sem amor é outro nome já. Já é outro nome, é tirania. Tirania é autoridade sem amor. Todo amor faz submeter. Então, a autoridade é uma coisa que vem de dentro para fora. Todo amor submete. Você, quando ama, você faz voluntariamente aquilo que o amado pede. Porque o amor, ele submete. A sujeição, ela é essencial ao amor. Então, eu falo assim, como eu faço para obter autoridade? Autoridade é de dentro para fora. Então, sem amar, você nunca terá autoridade, porque você está lidando com alguém com força. E isso é uma realidade que a adolescência faz e nos confronta, né? Uma criança, ela pode até ter pensado aquilo, mas ela não tem força para executar aquilo. O adolescente tem.
Então você fala assim, você vai ficar. E aí, você vai ficar 24 horas vigiando ele? Porque a hora que ele quiser pular a janela, ele vai pular a janela. Então você deixa ele na porta da escola. Se ele quiser matar a aula, ele vai matar a aula. Ele tem força para isso. E você passou 8, 10 horas por dia trabalhando, ele pensou 10 horas por dia pensando em como ele vai fazer aquilo. Então, ou ele está afim, ou você está perdido. Não tem como. Ou seja, há uma relação, tem que ter uma relação, e essa relação não vai se construir com uma outra forma. Não tem 1000 alternativas. Ele tem que ser amado e tem que entender que você não é o pai dele, mas você é o dono da casa. Esse menino lida, vamos pensar do ponto de vista do menino, ele lidou com a separação dos pais, ele lidou com o novo casamento da mãe, ele lida com a saída da casa do pai, que veio há 2 anos morar com essa mãe que casou de novo. A gente não sabe até que ponto esse menino foi ouvido e atendido nas demandas decorrentes de uma família que se desfez. Pai para um lado, mãe para outro, novo casamento daqui, possivelmente o pai casou de novo também. Então, muitas vezes, essas reações dos filhos, para além da adolescência, o que é natural, que a gente entende como até esperado para esse período, também não deve ser posto à parte de toda uma história desse menino de 15 anos ter vivido até aqui. O quanto ele se relaciona bem com tudo isso que aconteceu, se ele foi tratado, se ele foi ouvido, se ele foi considerado no meio dos adultos resolvendo as suas vidas. Mora para lá, mora para cá, eu vou para aqui, vou para colar. Chega na casa de alguém, tem um outro homem que dá as ordens, que diz como diz. Pode ser sido a grande oportunidade de ele confrontar, o que já é também esperado na fase da adolescência, mas eu vou confrontar daqui para ver se alguém me enxerga. Eu existo, eu existo. Porque ele está se vendo como resultado de um monte de escolha dos outros. Então, presta atenção nisso, pai, ou padrasto, né, que ocupa esse lugar importante na vida desse menino. Eu diria, também, ainda encurtando aqui as palavras, que talvez seja a hora de você ter uma conversa da chamada homem para homem, de homem para homem. Vamos sair aqui, vamos conversar. Você já não é mais uma criança, você é um homem, eu sou um homem também. Eu não vou ficar batendo de frente, eu não vou ficar gritando, eu não vou ficar exigindo. A gente precisa entrar no consenso. Vamos sair e conversar? Eu acho que uma boa conversa de homem para homem, não de homem adulto para um menino, moleque, não, de homem entendendo o que ele vai entender do que se trata ser de homem para homem. Eu acho que pode ajudar também. Virgínia, ainda tem uma interação, né, diretora? A última interação aqui pra gente. Olha, da Simone Castro. Quero agradecer por trazer esse assunto. Muitas vezes achamos que só nós passamos por isso, mas vejo que é uma realidade de várias famílias. Espero conseguir reconquistar a confiança do meu filho e mostrar que estou aqui pra ele. Beijo, Simone. A todos que participaram com a gente, muito obrigada. E a gente não pode terminar o programa sem, nesses dias de oração, orar. Pelos pais e os filhos, né? Orar pelos pais e os filhos. Eu acho que hoje o tema... Muito obrigado, Arlide. Eu acho que hoje o tema está bem claro sobre uma oração que devemos fazer. Diretora, tem alguma interação que veio como pedido? Não. Então fica certo para a gente e eu acho que fica bem real. Eu quero nesse momento passar alguns segundos orando com você. E orando com você pela sua família, sua relação com seus filhos. E se você é pai, mãe, avó que está assistindo aí, tem gente aí perto de você que é o alvo do seu cuidado, depois da vinheta, vamos nos dirigir a Deus. Oremos, se a gente está orando num tema dos 10 dias de oração sobre essa pessoa e a influência do Espírito Santo na nossa vida, e de tudo que nós falamos aqui, o que necessitamos é de frutos, né? E os frutos são para relacionamento. Se você pode me acompanhar onde você está, me acompanhe agora. Querido Deus, é por causa de Jesus que nós aprendemos a te chamar de Pai, e agora nos ensina a nos posicionar como filhos teus. E sabendo que somos filhos, possamos assim, na tua relação conosco, nos iluminar e inspirar a lidar com os nossos filhos também. Dá-nos paz nas nossas relações e que tenhamos, Senhor, intimidades que te glorifiquem. Ajuda-nos, Senhor, a amar, a sermos pacientes e perdoadores como o Senhor é conosco. E que sejamos todos reflexos do seu caráter. Conserta, Senhor, coloca bálsamo, cura feridas, Senhor, e que possamos seguir. E tal como disseste, que a gente siga com todos. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Há 3 parábolas coladas, parábolas trigêmeas em Lucas 15, que falam de um ponto, como restaurar aquilo que se perdeu. Numa delas, há uma ovelha que se perde.
Entre 100, uma se perde, o pastor vai atrás. Jesus está dizendo, antes de tudo, que nós temos esse tipo de atitude com aquilo que nós consideramos de valor. Um pastor tem a ovelha como alvo de valor. Para você, talvez, a aplicação imediata seja um carro, uma posse, uma casa. O que ele está dizendo é o seguinte, se você corre atrás daquilo que tem valor, eu também faço. Mas algo que eu queria que você refletisse nesse momento. Uma ovelha, quando se perde, não volta sozinha. E é claro que existem pessoas que gritar à porta não vai ser suficiente. Varrer a casa não vai ser suficiente. A gente tem que parar tudo que está fazendo, deixar tudo que está fazendo e ir lá buscá-lo onde ele está. Tem gente que não volta com conselho. Tem gente que não volta com projetos. Tem gente que só volta nos ombros. Jesus emenda essa história com uma outra de dracmas. Uma dracma representa algo que tem valor só para a gente. Ele não tem valor comercial. É uma memória, é algo real para a gente somente. Mas ele também diz uma outra coisa. Aquela mulher varre a casa, tira os móveis do lugar, acende a candeia. Ou seja, tem gente que se perde dentro de casa. E para os que se perdem dentro de casa, sair gritando rua fora não faz muito efeito. É necessário remodelar a casa, reorganizar as coisas, colocar agora as coisas em lugar diferente e acender. Mas tem gente que sabe voltar. Tem gente que tem decisões próprias e tem poder para executar as suas ações. Saiu porque quis e só vai voltar se quiser. E para essas pessoas, talvez ir lá buscá-lo não faça tanto efeito. Reorganizar a casa não faça tanto efeito. Eles precisam de uma certeza de que à porta haverá alguém com um coração receptivo. Quando ele voltar para dizer a sua história, para contar os seus erros, haverá alguém à porta para ouvi-lo, para abraçá-lo. Essas somos nós nas nossas fases da vida. Em que fase você está e quem você procura. Que Deus te ajude a compreender quem é o resgatado, para também ter um coração receptivo, uma disposição de mudar a casa ou a coragem de buscar. Verdade. Bênção demais, hein? Ótima reflexão pra gente. E olha só, segunda-feira, primeiro, Virgínia, obrigado por estar com a gente. Mais uma vez o convite de Obrigado. vocês. Obrigada. E segunda-feira a gente volta por aqui falando sobre tecnologia com propósito, saber usar tudo que tem à nossa volta aí de tecnologias, você utilizando aí com seus filhos e aprendendo com eles também, viu? Tem muito que ensinar pra gente, né, Daleide? Muito. A gente espera você. Vem aí o Vida e Saúde, hein? Fica ligado. Beijo. Feliz sábado.